Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Me chamo Isaac. O relato que vou contar a vocês não aconteceu comigo, mas sim com seu Davi, um senhor que eu tinha uma grande estima e que me contava que passou por vários apuros envolvendo o sobrenatural. E essa história é apenas um desses causos. Me chamo Davi. Sou nascido e criado às margens do rio Amazonas. Eu morava naquelas comunidades onde vivem poucas famílias, e de tão pequenas nem nome tem. Nosso principal sustento vinha do próprio rio, através da pesca de peixes e camarões, além da caça e do famoso açaí. Tínhamos também uma pequena roça, onde cultivávamos legumes e tínhamos umas poucas criações de galinhas e porcos. Como naquela época não tinha televisão, eu tinha muitos irmãos, se é que vocês me entendem. No total, éramos 9, e eu era o mais velho. Junto de meu pai, eu era o provedor da família. Enquanto meu pai fazia uma tarefa, eu já fazia outra coisa, para não deixar acumular serviço. Além de uma boa relação de pai e filho, meu pai tinha uma profunda confiança em mim, para resolver qualquer coisa em seu nome. E quando ele estava ausente, era eu quem dava a palavra final lá em casa. Com tais responsabilidades, eu fiquei maduro muito rápido, em questão de pensamento. Até porque eu não queria decepcionar o meu velho. E antes de tomar qualquer decisão em minha vida, sempre ponderava bastante. Eu adorava e ao mesmo tempo odiava onde nós morávamos. Vou tentar explicar com clareza. Eu amava aquela tranquilidade e o contato com a natureza. Lá não tinha estresse nem correria, e eu fazia tudo ao meu tempo. Por outro lado, tudo ficava distante, e como nosso meio de transporte eram as canoas, para chegar em qualquer lugar era bem mais demorado, e eu odiava isso. Ao menos uma vez por mês, eu e meu pai íamos até outra comunidade, e remávamos por volta de 8 horas seguidas. Fazíamos uma despesa, já que não conseguiríamos produzir tudo o que era preciso, principalmente roupas e medicamentos. Meu pai era bem preocupado com essa questão de saúde. Ele fazia um pequeno estoque de farmácia e dizia que era bom se prevenir, já que morávamos longe e nem sempre os remédios caseiros faziam o efeito esperado. Em meio a essas pequenas viagens mensais, eu e meu pai passávamos a noite na casa de um conhecido dele e voltávamos no dia seguinte para casa. E assim, não ficava tão cansativo. Em uma dessas viagens, fiquei sabendo que no mês seguinte aconteceria uma grande festa naquela localidade, em homenagem ao aniversário da cidade. De imediato já fiquei animado. Como mencionei, tudo ali era difícil, e oportunidade de se divertir assim eram raras. Eu até comentei com meu pai se tinha algum problema eu ir para essa festa, e ele sorriu e disse que não, que eu tinha que me dar ao luxo de aproveitar um pouco, já que eu só pensava em trabalho. Nós retornamos para casa, e durante aquele mês inteiro eu trabalhei dobrado. Eu queria juntar dinheiro e assim não afetaria o sustento da minha família. E antes que eu me desse conta, o dia da festa já estava próximo. Eu me preparei para enfrentar aquela árdua viagem, de 8 horas remando.
Sabe, hoje eu fico pensando que era muita vontade de dançar, viu? Pra ter todo esse esforço só pra ir a uma festa. Continuando, eu me despedi de todos e entrei na canoa e segui meu caminho. A ida era sempre mais difícil, pois íamos no sentido rio acima, sempre contra a correnteza. Já para a banda da tarde, eu finalmente cheguei. Amarrei minha canoa próximo à casa do amigo de meu pai, que a propósito se chamava João. Eu me dirigi até ele, que estava sentado na varanda. A essas alturas, ele já me esperava, pois na vez anterior já havia pedido seu consentimento para me abrigar na sua casa, no período da festa. O Batista, que era filho dele, era muito amigo meu, e já estávamos combinados de ir junto para a festividade. E assim que a noite caiu, já começamos a nos arrumar. Quando chegamos no local, era um barracão que ficava em um terreno às margens do rio. Havia muitos barcos atracados, assim como lanchas e canoas. E o local já estava bem animado, devido ao grande número de pessoas que vieram nessas embarcações. Logo a música começou, e a festa estava iniciada. O tempo foi passando, e eu ainda não tinha conseguido uma parceira de dança. Eu estava arrumado e cheiroso, mas minha aparência não ajudava. Eu não era um galã, por assim dizer, e todas as moças que eu chamava para dançar sempre davam uma desculpa. O Batista, por outro lado, era mais garboso, e o azar que eu tinha, para ele se convertia em sorte, e o maldito já estava suado de tanto dançar. Eu estava desanimado, e quando pensei em ir embora, eis que surge no salão uma moça. E vou dizer para vocês, a bichinha era bonita. Tanto que para onde ela ia, eu a seguia com os olhos. Eu vi que muitos rapazes a chamaram para dançar, e ela sempre recusava com educação, e eu nem me atrevia a me aproximar dela. Após alguns minutos, eu percebi que aquela linda moça me encarava sem disfarçar. Eu estava morto de vergonha. De repente, ela começou a vir na minha direção, e eu só pensava que ia passar algum vexame perante tantas pessoas. Ela sentou do meu lado no banco e perguntou se eu estava sozinho, e eu disse que sim. E acredite se quiser, ela que me chamou para dançar. Nós dançamos e conversamos pelo restante da noite, apesar de ter muitos olhares ao nosso redor. Ela ignorou todos e foi uma ótima companhia. Eu perguntei onde ela morava, e ela só respondeu que tinha vindo em um dos barcos que estavam lá fora. Eu logo entendi que ela não queria me dar detalhes, e assim seguimos dançando. Do nada, aquela moça misteriosa me fez um convite para irmos lá fora, mais longe das pessoas do salão. Eu acompanhei ela, e após um pouco de conversa, nos beijamos. E de forma inesperada, os beijos se repetiram. Eu estava tão nervoso que meus lábios tremiam. O que eu estava sentindo era diferente. E ela, bastante ousada, perguntou se eu não queria ir para um local mais isolado, para a gente continuar aproveitando o resto da noite juntinhos. Nós fomos andando por um caminho que eu desconhecia, mas ela parecia saber para onde estava indo. Ao questionar ela se ela já conhecia aquele caminho, ela respondeu que já havia andado por ali, alguns dias atrás. Ela disse que queria chegar logo onde estava me levando. E não demorou muito e enxergamos uma tapera, que já parecia estar abandonada há um bom tempo. Logo ao entrar na tapera, continuamos de onde tínhamos parado. E mesmo nervoso, eu não queria assustá-la, parecendo um covarde. O local era escuro, mas as telhas tinham buracos, que passavam a luz do luar,
Então, meio que estava iluminado naturalmente. Quando as coisas já estavam bem quentes, ela disse que precisava ir ao banheiro e pediu que eu a esperasse. Eu já estava bastante ansioso e aqueles poucos minutos pareciam uma eternidade. Eu esperei e nada dela retornar. E no fim, quando o sangue esfriou, eu pensei: é claro que uma linda mulher como aquela não iria querer ficar comigo. E acabou fugindo. Após esse pensamento, eu comecei a me vestir e resolvi voltar para o salão de festa. Quando eu estava saindo daquela tapera, eu vi a moça agachada, do lado de fora. E ao me aproximar, percebi que ela murmurava algo, que ao meu ver parecia uma reza. Eu achei estranho e fui em sua direção e a chamei. E quando ela se virou, definitivamente, seu rosto estava diferente. Aquela bela moça de antes agora estava com um rosto todo desfigurado. Eu quase caí para trás de tanto medo e comecei a me afastar devagar. E aquilo que um dia foi uma mulher veio em minha direção. Eu corri de volta para aquela tapera e fechei a porta e bloqueei com um velho pedaço de madeira. Logo em seguida, algo bateu na porta com muita força. E seja lá o que fosse, eu sabia que logo conseguiria entrar. Fui para a cozinha, mas para o meu desespero, a porta de lá estava pregada. Então meu único refúgio era justamente o quarto. Na ânsia de sair dali, eu vi que na parte de baixo da parede do quarto tinha um buraco, grande o suficiente para que eu passasse por ele, me arrastando. Não deu tempo de pensar direito, e eu fiz isso. E quando estava terminando de sair, a porta veio abaixo. O bicho entrou no quarto tentando passar pelo buraco. E por um instante eu pensei que fosse conseguir. Mas devido ao seu tamanho, só sua cabeça passou. Aquela coisa nem de longe lembrava a mulher de antes. Era um animal de pelos ralos e escuros, com um focinho não muito alongado, presas enormes, que me rasgariam facilmente, e babava demais. Os olhos eram grandes e negros, e tentou meter o braço para me alcançar. E vi também que tinha garras enormes. Eu sabia que não conseguiria fugir daquilo. Olhava para todos os lados, tentando achar algum local para me esconder, mas não conhecia aquele lugar e nem tinha iluminação suficiente para saber onde ir. Ela insistiu mais um tempo, tentando passar pelo buraco, mas de repente parou e se levantou dentro da casa. Nesse momento, eu percebi que ela sairia pela porta e viria até mim. Eu não estava pensando direito devido ao medo, e entrei de volta pelo mesmo buraco. Veja só a loucura. E fiquei encolhidinho no canto do quarto. Aquela coisa lá fora urrava dando voltas na casa, e eu orando para que não entrasse novamente. E claramente ela não percebeu que eu ainda estava ali, para minha sorte. Depois de um tempo, escutei quando aquilo correu na direção da estrada, e o barulho foi se afastando. Aquela situação durava uma eternidade. Eu tinha que fazer algo pela minha vida. Esperar amanhecer era arriscado demais. Então, mesmo sendo uma decisão muito burra, eu decidi fazer o caminho de volta para a festa. E resolvi correr o mais rápido que podia. Eu não olhava nem para trás ou para os lados. Eu só corria. Até porque a minha vida dependia daquilo. Quando eu comecei a ouvir o barulho da festa, eu corri mais rápido ainda, com as forças que me restavam. Sentia que ia conseguir escapar. Ao me aproximar do salão de festa, escutei o barulho de algo correndo no mato, um pouco atrás de mim. E eu sabia que era aquilo.
e não parei de correr nem por um segundo. Graças a Deus eu consegui. E ao chegar no salão, encontrei o Batista, que estava até furioso comigo, perguntando onde eu tinha me enfiado. Naquele momento, eu estava em uma situação deplorável, todo sujo e muito suado. Na volta para casa, contei ao Batista tudo o que tinha acontecido. No início, ele ficou incrédulo, mas ao ver que eu estava falando sério, acabou acreditando. No dia seguinte, bem cedo, retornei à minha casa e passei muitos anos sem pôr o pé no salão de festa. Sinceramente, não faço ideia do que era aquela mulher. Só sei que naquela ocasião eu aprendi que o mal às vezes se aproxima, usando uma bela face, só para nos enganar. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.